Eu sinto que eu preciso reencontrar a Gabi que se perdeu no caminho. Se perdeu na enxurrada de responsabilidades e da mentalidade de que precisava ser hiperprodutiva, que precisava parecer mais do que se doa em prol dos outros, mas não faz o mesmo por si mesma. Eu quero chegar no meu aniversário de 30 anos me encontrando e encontrando a nova eu que vai surgir a partir de então. Oi, meu nome é Gabi, eu tenho 29 anos e eu estou há alguns meses presa nesse ciclo de frustração comigo mesma. E daqui 130 dias eu faço 30 anos. E eu decidi que esses próximos 130 dias eu estaria comprometida em construir a minha nova eu. Eu sinto que esse primeiro semestre de 2026 foi um semestre muito intenso. Eu vivi muitas coisas, isso fez com que eu me perdesse durante esse processo. Eu produzo conteúdo nas redes sociais, incentivando mulheres a terem um estilo de vida saudável por meio de bons hábitos, mas essa Gabi se perdeu no caminho. Eu perdi a vontade de treinar, eu perdi a vontade de me alimentar bem, eu perdi a vontade de fazer coisas que para mim são importantes e me fazem bem. E é por isso que eu decidi que esses próximos 130 dias seria um período de reencontro comigo mesma, de voltar a viver uma vida que eu realmente gosto de viver, voltar a ter prazer nas coisas que eu gosto de fazer, mas também um período de reencontro, que eu quero chegar no meu aniversário de 30 anos com objetivos concluídos, com metas alcançadas, e especificamente olhando para trás e vendo de que eu construí uma vida que vale a pena ser vivida. Hoje é dia 13 de agosto de 2026, daqui 130 dias a gente vai estar no dia 21/12 de 2026, que é exatamente o dia do meu aniversário. E eu quero chegar nesse dia e olhar para trás e ver que valeu a pena. Eu decidi fazer esse desafio de 130 dias porque eu me comprometeria ao longo de todo esse processo. Eu teria esse deadline de ser o meu aniversário, esse marco, né, para toda jovem adulta que é fazer 30 anos, e eu teria este processo até lá, como uma caminhada. Vocês vão sentir uma diferença aí na imagem, mas é porque a bateria da câmera acabou. Coisa de principiante. Voltamos. A minha inspiração para poder fazer esse desafio, em primeiro lugar, foi a Gabi de 4 anos atrás, que diante de uma pós-pandemia estava com dificuldade de voltar para uma vida saudável, e eu fiz um desafio, né, no meu Instagram de 30 dias, onde eu voltaria à minha rotina de treinos, e depois disso eu fiz 8 edições de desafio com várias amigas e amigas de amigas, e a minha segunda inspiração foi a Sâmia. Eu assisti o vídeo dela no ano passado, em 2025, onde ela fez um desafio de 180 dias construindo a vida de sucesso dela. E enfim, né, resolvi juntar essas duas inspirações para construir e reconstruir a Gabi de 30 anos. Então eu vou deixar o link, né, desse vídeo da Sâmia aqui no YouTube, caso você tenha interesse em assistir o vídeo dela. Se você me acompanha no Instagram, de alguma forma já fui inspirada por algum conteúdo que eu faço, motivando vocês a se tornarem mais saudável. Esse também é um conteúdo a respeito disso, mas é um conteúdo onde eu vou te motivar enquanto eu me motivo. Por que eu decidi compartilhar, né, esse conteúdo aqui no YouTube? Primeiro, para fortalecer um compromisso. Como eu tenho vivido esse ciclo de frustração constante, eu sei que a palavra da Gabi para Gabi, ela não tem valido muita coisa. Então, eu assumindo um compromisso público, de alguma forma, eu me mantenho engajada e motivada nesse desafio. E em segundo é que pode ser que esse conteúdo chegue até você esteja vivendo uma fase parecida com a minha, você se identifique com algumas dessas questões, dessas frustrações, desse momento de estar prestes a fazer 30 anos. E talvez esse conteúdo te inspire, te motive, né? Você veja que você não tá sozinha. A gente consome muita coisa aqui na internet que faz parecer que a nossa vida é um fracasso. E não, nós vivemos vidas reais, a gente tem questões. Se esse conteúdo chegar até você, que te inspire de alguma forma. Vamos às metas desse desafio. O primeiro grupo de metas é a meta da saúde, que basicamente é eu ressurgindo das cinzas, porque tudo que tá aqui é tudo que eu vivi fazendo há pelo menos 13 anos e agora eu simplesmente não faço. Ou pelo menos no último mês não fiz, né, com regularidade. Regular o meu ciclo circadiano. Eu tenho ido dormir muito tarde,
acordado um pouco mais tarde do que geralmente eu preciso acordar. Isso desencadeia uma série de problemas, você já acorda no desespero, aquilo que você tinha que fazer no horário que você tinha que acordar, você não fez, e aí frustração, enfim. Então, regular esse ciclo circadiano, e aí para isso estabelecer o horário para dormir, o horário certo para acordar e a rotina pré-sono. Treinar 5 vezes na semana, pelo menos. Isso era algo que, assim, para mim, gente, eu treino, pratico musculação há pelo menos 12 anos. E eu, se deixasse, eu ia de domingo a domingo na academia. E é muito louco, porque agora, acho que por causa dessa exaustão, dessa frustração, dessa apatia com a vida, é como se eu não, sabe, não quero, não tô com vontade, é algo que não brilha os meus olhos, mas se eu não vou, deixo de ir, eu fico mal, é muito louco. Então, treinar 5 vezes na semana e fazer cardio pelo menos 3 vezes na semana. Seguir a minha dieta, né, então, assim, hoje eu não tenho uma dieta fixa, mas eu tenho ali mais ou menos as quantidades do que eu faço e eu gosto de comer bem. Então é voltar com isso, né, com as minhas alimentações, meus pratões de salada, beber 3 litros de água por dia e diminuir a minha fuga para redes sociais. Com relação à saúde, essas são as minhas metas. Agora vamos para o profissional. Eu confesso que, assim, o meu profissional é a área que tem mais metas. Desde que eu me mudei para Florianópolis, eu sinto que estou me redescobrindo como profissional. Dando uma contextualização, eu sou engenheira de formação, eu morava em Belo Horizonte, trabalhava, né, como CLT numa empresa de engenharia, e há 2 anos eu moro em Florianópolis, e eu abri mão, né, desse meu trabalho para vir para Florianópolis para trabalhar por conta própria e para começar a criar conteúdo aqui no digital. Esse é o ano que eu tenho tido mais conquistas nesse sentido, mas eu sinto que eu preciso me dedicar para chegar no lugar que eu queira chegar. Então vamos lá. Eu coloquei que eu quero bater a meta de 20.000 seguidores em todos os meus canais de produção de conteúdo. Hoje, basicamente, eu produzo conteúdo para o Instagram e agora para o YouTube. Então, eu queria chegar nos meus 30 anos tendo 20.000 seguidores somados em todas as minhas redes. Começar um canal no YouTube, essa era uma meta que eu coloquei no final do ano passado para 2026, até então eu não tinha tirado ela do papel. Então, eu estou usando os meus 130 dias para poder tirar essa meta do papel e postar um vídeo por semana no meu canal do YouTube. Criar minha rotina de produção de conteúdo para o Instagram, apesar de eu produzir conteúdo para o Instagram esses últimos 2 meses, eu meio que dei uma baixada, assim, na minha produção de conteúdo lá. Então, é voltar com a minha rotina de produção de conteúdo, e aí eu quero fazer isso tendo um Reels longo por semana, que é um Reels roteirizado, mais elaborado, e pelo menos 3 posts no feed. E voltar com a minha rotina de produção de stories diário. A próxima meta é eu organizar todo o meu trabalho offline, né? Então, hoje eu tenho um trabalho offline, eu tenho uma agência de comunicação digital, coordeno a operação de uma outra empresa, enfim, eu tenho alguns outros negócios, algumas outras frentes de negócio que eu sinto que eu preciso organizar elas, colocar alguns limites, porque eu tenho uma tendência natural a colocar o trabalho acima de tudo. Então, eu não quero que a Gabi de 30 anos seja uma Gabi workaholic. Com o meu trabalho no digital, eu quero fechar pelo menos uma publi com uma marca grande. Próxima área é a área espiritual, e essa área, sim, é uma das áreas que mais me tocam, porque eu sinto que eu faço muitas coisas, mas o mais importante, muitas das vezes eu deixo a desejar. Então, a minha única meta, assim, é eu ter o meu tempo com Deus todos os dias. Eu quero ter ali o meu tempo com o Senhor. Eu já tive a experiência de ficar um mês acordando, né, antes da casa acordar para ter esse tempo com Deus, e para mim foi o melhor momento. Então, a minha meta é voltar com esse tempo, né, acordando antes da casa acordar, para ter o meu tempo com Deus todos os dias. A minha quarta categoria é a categoria pessoal. E aí, na categoria pessoal, eu coloquei que eu quero ler intencionalmente todos os dias. Gente, eu amo ler, mas se tem uma coisa que eu não tenho feito, é ler. Então, eu coloquei aqui uma meta bem
bem realista de ler pelo menos 10 minutos por dia de maneira intencional. Me arrumar todos os dias. Desde que eu entrei para o regime home office, full home office, gente, esse é um desafio muito grande para mim. Porque, gente, eu tenho um pensamento crônico de achar que não vai valer a pena, sabe? Eu colocar uma calça que eu gosto de usar para trabalhar dentro de casa, eu colocar uma maquiagem, um brinco, arrumar meu cabelo, sabe? Colocar uma roupa legal para trabalhar dentro de casa. Só que assim, se eu tivesse que trabalhar no CLT, eu me arrumaria, eu sairia bonita para poder trabalhar. E aí agora que eu trabalho dentro de casa, eu não me arrumo. Então, a Gabi, de 30 anos, ela vai ser uma mulher que vai se arrumar. E assim, aqui vale um disclaimer, né? Eu não sou o tipo de mulher muito de muitos. Eu sou assim, pretinho, marrom, uma calça jeans legal, esse é o meu estilo, assim, eu sou naturalmente mais básica. Mas isso não é motivo pra gente também, né, gente, se esquecer. Então, eu vou me arrumar todos os dias. Aqui uma meta de tirar um dia intencional para descanso. Eu não sei descansar. Talvez isso seja pauta para um outro vídeo, mas eu quero tirar um dia intencional de descanso, sabe? De eu não fazer nada, não pensar em trabalho, eu não pensar em produzir, eu só pensar em viver, fazer coisas que eu gosto, sem me sentir culpada por isso. A outra meta pessoal, e aí talvez seja mais uma meta comportamental, assim, as próximas duas, é eu ser mais confiante, mas para mim mesma. É eu falar que vou fazer uma coisa e eu fazer. E a partir disso eu conseguir me admirar. Eu consegui olhar para aquilo que fiz por mim mesma e enfim, me admirar com isso. O próximo é cuidar de mim com a mesma dedicação que eu cuido dos outros. Eu confesso que isso é um processo que eu ainda tô lidando, pautas de terapia em muitos momentos, de não me sentir culpada por cuidar de mim mesma. Esse ano de, 25, 26 ali, eu abri uma mentoria para poder ajudar mulheres a viverem e construírem uma vida saudável. E foi muito legal, assim, eu vi transformações muito genuínas e eu me sinto muito feliz fazendo isso. Eu sinto que agora eu preciso, sabe, olhar para dentro e me organizar, olhar para dentro e cuidar de mim. Certo, como uma boa engenheira, eu peguei cada uma dessas metas e já tracei um plano de ação do que eu preciso fazer para alcançar cada uma dessas metas. Então, por exemplo, se eu quero fazer dieta, eu preciso ter um dia ali específico para poder fazer compra, um dia específico para poder preparar a alimentação, enfim. E aí eu criei um sistema de traqueamento dessas metas no Notion, mas eu tinha uma meta para 2026 que era tornar tudo aquilo que eu pudesse tornar offline, eu tornaria na minha vida. Então, talvez eu traga um pouco desse traqueamento também pro papel. Eu ainda tô elaborando soluções. Bom, vocês viram, né? Assim, eu não quero fazer nada muito mirabolante. Eu quero realmente, assim, me reencontrar comigo mesma e encontrar essa nova eu que vai surgir a partir disso. Mas eu vou ficar muito feliz, assim, se a Gabi, do dia 21 de dezembro de 2026, quando ela estiver comemorando os seus 30 anos, ela olhar para trás e ela ver que ela se tornou uma mulher mais confiante, mais admirável aos seus próprios olhos, uma mulher mais próxima do Senhor, busca o Senhor com sua intencionalidade e profundidade, e que a partir disso, assim, ela seja uma mulher que impacte a vida de outras mulheres por meio daquilo que o Senhor trabalhou na vida dela. Eu acredito profundamente, assim, que a nossa jornada, as coisas que a gente vive, elas são ferramentas, assim, pra gente derramar na vida das outras pessoas. Então, eu quero ser reconhecida pelo meu trabalho, eu quero inspirar outras mulheres a terem uma vida mais saudável. Eu sinto que eu quero fazer isso a partir de uma vida de verdade. A Gabi, daqui 130 dias, ela vai ficar muito feliz se ela tiver chegado nesse lugar.